noite a todos, bem-vindos. Já passou aí alguns minutinhos, né? Aguardando um número maior de participantes, mas já creio que já possamos iniciar, ok? Agradecer a DARC também aí pelo apoio, né? Pelo suporte logístico que nos dá aqui nesses encontros, e agradecer a vocês também, os participantes, né? Na aula passada, nós abordamos a questão dos serviços e equipamentos públicos e também parcelamento do solo urbano, né? Foi disponibilizado para vocês um material hoje em áudio, né? Meio que um resuminho, né, do conteúdo da aula passada sobre esses temas, né? Então, quem não tiver tido tempo de ouvir ainda e tal, fica aí a sugestão, o pedido para que ouçam realmente, né, para fins de complemento, né, o conteúdo e, assim, revisão mesmo, né, do que foi abordado na aula passada, de terça-feira. Isso, terça-feira. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui o conteúdo da nossa quarta aula, né, que trata sobre mobilidade e cidades inteligentes, ok? Abordando tanto a questão das dinâmicas do espaço, quanto a inovação tecnológica e também o papel do gestor público, né, nesse contexto. Então, a nossa jornada aí de aprendizagem nessa aula, né, vai aí do contexto, iniciamos a questão do contexto metropolitano, que envolve justamente a pressão crescente, né, do crescimento urbano, a pressão que ocorre, principalmente nas grandes cidades, com ampliação do número de habitantes e, consequentemente, há uma pressão maior para o poder público, né, para fazer frente às demandas apresentadas pela sociedade, quer seja com a questão de melhorias na infraestrutura já existentes, ou então para o atendimento de com novas infraestruturas, com a ampliação, por exemplo, da malha viária, ampliação de rede de esgoto e de rede de abastecimento de água, se for de competência do município, né? E mesmo que não seja, porque pode haver a necessidade também de ampliação, e mesmo sendo terceirizado, né? Então, compete também ao município essa questão da própria concessão, né? Como nós já vimos anteriormente. Então, há uma pressão muito grande em todos os sentidos, para que o poder público realmente faça frente ao atendimento aí, né, às demandas da sociedade. Então, nós temos a questão da dinâmica da mobilidade, que envolve espaço, segregação e sustentabilidade. O que nós temos aí em relação ao espaço? Na verdade, todo e qualquer, tanto o plano diretor quanto o planejamento urbano, de maneira geral, que venha a ser feito, nesses momentos, deve ser considerado aí que as pessoas, elas circulam em diferentes modos, né, diferentes modos, utilizam diferentes modos de deslocamentos dentro da cidade, né, e em diferentes condições também. Então, o planejamento urbano, ele precisa levar isso em consideração. Então, adequando aí, no caso, a questão da mobilidade urbana, que nada mais é do que a capacidade e os meios, né, que são utilizados para o deslocamento de pessoas, de carros, né, de pessoas e também envolvendo até mesmo transporte de cargas dentro das cidades, né. Então, pode ser transporte público, privado, pode ser modos não motorizados também, o próprio pedestre, né, da caminhada em si,
ou então uma bicicleta, tal. Então, isso tudo envolve a questão da mobilidade urbana. E aí, por outro lado, quando se fala em utilização de espaço, segregação de espaço, nós também não podemos esquecer da questão da sustentabilidade, né? Então, nós podemos acrescentar em uma definição de mobilidade urbana o termo sustentável, ok? Então, nós temos aí, nesse caso, a mobilidade urbana sustentável, que significa, na verdade, formas de transporte eficientes e que sejam inclusivos e também de baixo impacto ambiental, ok? Deve ser focado em reduzir poluentes, né? Evitar ou reduzir também congestionamentos e, consequentemente, o consumo de recursos naturais, né? Evitar ou reduzir. Uma das formas, por exemplo, de se incentivar aí essa redução do consumo de recursos naturais, pensando em sustentabilidade, aquele sistema de rodízio de veículos, de rodízio, né, feito em grandes centros, a exemplo de São Paulo, um determinado dia da semana, possível, é permitido circular em determinadas áreas, determinada região do município, veículos com placa de final 1, 2 e por aí, né? Então, é uma forma que o poder público pode lançar mão para fazer com que as pessoas realmente evitem o máximo a utilização tão massiva de veículos próprios, ok? Então, com a questão do rodízio, é possível que as pessoas realmente utilizem o transporte público, né? E esse transporte público, pensando em sustentabilidade também, é interessante que ele seja o não poluente, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas em sendo. Então, além da utilização do transporte público, também é possível pensar em trabalhar com as pessoas que fazem parte da família ou então do mesmo trabalho e tal, e fazer um rodízio entre eles, né? Então, assim, determinado dia eu dou carona para 2, 3 colegas e no dia seguinte eu é que vou de carona, né? Então, isso funciona, né? E é uma forma, né, de se, inclusive, não só pensar na economia de recursos naturais, mas também na questão econômica mesmo, né? Assim, é algo interessante a ser pensado. Então, dentro dessa dinâmica de mobilidade, nós temos a questão, só reforçando, espaço, segregação e sustentabilidade. Assim, em relação à segregação ainda, nós podemos destacar aí a questão da definição de espaços e um problema bastante sério que envolve a segregação, a questão das periferias, né? Muitas pessoas sem condições de acesso àqueles bens públicos, equipamentos e serviços públicos disponibilizados nos grandes centros, elas acabam sendo realmente transferidas, por assim dizer, né, para as periferias das cidades e onde elas acabam não tendo atendidas todas as suas necessidades. Então, você tem, de repente, em determinado lugar, uma parte da população de maior poder aquisitivo, com maior facilidade de acesso, né, a bens públicos, que a própria mobilidade também propicia isso, e em outro, logo, de repente, num lugar não muito distante, né, uma outra parcela da população com muitos problemas, com muitas demandas, muita falta de acesso a serviços públicos, por exemplo. Okay? Então, a segregação é algo bem, bem sério aí. Agora, em relação à questão das cidades inteligentes, como nós sabemos, a tecnologia, ela
contribui, né, auxilia muito para o desenvolvimento das cidades. Então, as tecnologias como o sistema nervoso urbano, né, que nós temos aí, então, essa questão. Então, cada vez mais as cidades estão lançando mão, a gestão pública, né, de tecnologia para facilitar também, né, além de facilitar o acesso da população a determinados benefícios, também para a questão da segurança, por exemplo, né? A utilização daqueles totens nas cidades, né? Onde é possível, inclusive, o contato, né, de quem está lá monitorando esses totens com câmeras de segurança, né, onde há um acompanhamento em tempo real do que acontece na cidade. Isso aí, para a questão de segurança, é muito importante, e também para a questão de organização do trânsito em si, né, porque tem alguns que, pensando aí na questão da inteligência mesmo, né, da tecnologia, é possível o operador, lá da sala onde ele está, independente do ponto que ele esteja da cidade, de repente, se ele vê alguma coisa que não está muito certa ali perto de um desses totens, ele tem condições de falar com a pessoa, de interpelar, né? E isso, assim, normalmente a primeira vez que a pessoa vê até assusta um pouco, né? Mas é uma questão bastante interessante e com certeza inibe muita coisa quando se fala em trânsito ou principalmente na questão da segurança pública, né? Então, aí na sequência nós temos aqui a apresentação de alguns casos práticos, né, com base aí em experiências brasileiras na gestão pública. Exemplo de São Paulo, Curitiba também, mais algum. Bom, nós temos um destaque aí que 70% da população global viverá em centros urbanos até 2050. Então, há essa previsão, né? Um número, 70% é um número bastante significativo, né? Então, até 2050, as cidades estarão realmente concentrando o maior número de pessoas em termos globais, né? Então, o crescimento populacional sem precedente e rápida urbanização que nós estamos vivenciando, né, nas últimas décadas principalmente, isso faz com que haja um esgotamento das infraestruturas tradicionais da maneira como nós estávamos habituados, né? Então, assim, cada vez mais o poder público precisa fazer frente com serviços públicos, com melhoria de infraestrutura, com expansão, né, ou ampliação das infraestruturas também, porque há uma certa escassez, né, por assim dizer. O surgimento de novos desafios para o poder público também, né, com o fenômeno da metropolização e a pressão urbana. O surgimento de novos desafios para o poder público. Por exemplo, a questão da gestão de resíduos, a poluição, né, crescente, segurança e os congestionamentos também, né? Então, isso sempre faz com que haja um desafio maior, né, por parte do poder público. A gestão de resíduos sólidos, por exemplo, é um problema seríssimo. Nós temos a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, que vem sendo, o prazo limite para a implantação vem sendo postergado, justamente porque a maioria dos municípios brasileiros ainda não se adequa a isso, né? É muito difícil a questão da implantação de um aterro sanitário, por exemplo,
A manutenção dele também não é nada fácil, é um grande desafio, né? E normalmente os municípios que já saíram à frente em relação a isso procuram estabelecer parcerias, né? Além da questão da parceria público-privada, que é possível realmente, né? A terceirização ou a concessão, melhor dizendo, desse tipo de serviço, a um custo normalmente bastante elevado, né, para o município, mas se levar em consideração que o aterro sanitário ele não basta simplesmente aquele investimento inicial para a sua implantação. Tem a questão da gestão dele, que é bastante complexa em si, e que essa concessão para a área privada tem demonstrado que é eficiente, né? Então, assim, alguns municípios têm se formado consórcios também, né, para isso, para viabilizar a construção e o funcionamento de aterros, e isso tem sido visto com bons olhos, na verdade, né? Destacando aqui a questão da diferença de centro e periferia, né? Diferenciação socioespacial, o centro e a periferia, principalmente nas grandes cidades. A metrópole é um espaço fragmentado e hierarquizado normalmente, né? E a desigualdade é o centro explicativo dessa diferenciação, fundada na contradição entre a produção social do espaço e a sua apropriação privada também, né? Então, nós temos aqui o centro aqui, né? Uma figura aqui evidenciando a questão do centro e da periferia, onde o centro ele concentra riquezas e serviços. Por quê? É ali que normalmente há uma canalização maior de recursos públicos para investimento aí, no caso, tanto em pavimentação quanto rede de esgoto, canalização de água, de gás, a questão de telefonia também, né? Então, há uma certa concentração, em detrimento, né, obviamente, daquelas pessoas que estão residindo nas periferias, né? Então, o centro também, ele concentra aí o maior número de empregos e a própria infraestrutura, como já mencionamos, né? Há também aqui a questão da escassez de equipamentos sociais, isso principalmente se pensando em periferia, né? E um maior distanciamento de oportunidades, principalmente nas periferias também, né? Então, aí temos como resultado que a propriedade privada atua como fundamento para a reprodução de desigualdades. Então, assim, quando há, por exemplo, a subutilização de espaços nos grandes centros, isso faz com que recursos públicos, com que serviços públicos, né, sejam, de repente, subutilizados, enquanto que pessoas que residem em uma região mais distante do grande centro e, consequentemente, sem acesso a esses benefícios, né? Então, isso acaba realmente acentuando as desigualdades, né? Agora, falar um pouquinho sobre a questão da mobilidade e a imobilidade, né? Mobilidade versus imobilidade, que vai muito além da questão do transporte somente, né? Então, porque quando você fala em mobilidade, precisa levar em consideração, né, que envolve todos os meios, né, possíveis aí de deslocamento utilizados pelas pessoas, mas também tem a ver com a questão da acessibilidade, né? Então, vou ver aqui a questão da mobilidade como direito, né, no primeiro momento aqui, permite o acesso a bens
A mobilidade permite o acesso a bens, serviços, saúde, educação, lazer também, né? Porque o lazer também é importante para a questão de qualidade de vida. A mobilidade como um direito também, ela atua aí como ferramenta de inclusão social e econômica e se apresenta também como um item fundamental para a apropriação democrática da cidade. Quer dizer, como uma maneira de garantir, né, o acesso das pessoas, citamos a questão do lazer, né? Então, de repente, uma dificuldade de mobilidade ou de acessibilidade, por exemplo, pode fazer com que pessoas que estão mais à margem, né, dos grandes centros não tenham acesso a áreas de lazer, a oportunidades, né, que acabam sendo, como se diz, direcionadas às vezes para aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo, ok? Então, a mobilidade como direito deve ser priorizada. Agora, por outro lado, nós temos a questão da imobilidade como exclusão, né? Então, assim, é o reverso aqui, né, da moeda. Ela restringe oportunidades de emprego. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de locomoção, né, ou mora num local muito distante de onde normalmente os empregos, né, são ofertados em maior quantidade, às vezes ela acaba tendo dificuldade realmente para conseguir o emprego ou também para se manter no emprego, né? Aquelas pessoas que dependem, por exemplo, de um transporte público ineficiente, ou mesmo que seja privado, que seja concessão, mas também ineficiente. E entra no ônibus, o ônibus quebra, o ônibus fica, né, fica parado muito tempo, precisa esperar que venha um outro ou que seja consertado, e o tempo vai passando. E aí, com isso, acaba chegando atrasado no emprego. Isso acontece uma vez, duas, três, tudo bem, se releva. Chega um momento que simplesmente aquela pessoa vai estar com o seu emprego provavelmente comprometido, né? E eu falo isso porque é algo que, assim, num tempo não muito distante, acontecia aqui no meu município mesmo, né? Ter essa dificuldade toda com a questão da mobilidade ou a imobilidade, né? A imobilidade também aprofunda a vulnerabilidade em bairros periféricos, só reforçando, e gera imobilidade social associada à habitação precária também. O Brasil, ele é um país eminentemente, como se diz, rodoviário, né? Transporte rodoviário, ele realmente ocupa um papel muito importante no Brasil, dada a sua extensão, né? E a ausência, por exemplo, de linhas ferroviárias, de outros meios de transporte, né? Que não seja o rodoviário. E isso acontece dentro das cidades também, né? Nos centros urbanos. Então, o esgotamento do planejamento urbano voltado ao automóvel, ele pode ser visto como uma crise do modelo rodoviarista, né? Então, nós temos aqui, no primeiro momento, a questão da privatização do espaço, onde a cidade adaptada, normalmente é adaptada ao uso intensivo dos veículos, né? Refletindo interesses das classes médias e também elites, né? Na verdade, não é hoje, a nossa realidade nem se restringe o acesso aos veículos, nem se restringe somente à classe média e elite. Porque se nós pensarmos na motocicleta, por exemplo, como um veículo também, né, um modo de locomoção, dificilmente hoje você encontra uma família que não tem pelo menos uma moto, né, como meio de locomoção. Então, isso faz com que nós tenhamos, por exemplo,
dificuldades homéricas de estacionamento nas cidades, principalmente nos centros, né? Isso aí é uma realidade, mas na região norte a gente sabe que é uma realidade, né? Então, em relação a consequências espaciais, nós temos aí a questão da fragmentação urbana, poluição atmosférica e congestionamentos crônicos, como grandes problemas que afetam realmente não só a população, mas também a própria gestão pública. Sim, Rui, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Estão me escutando Boa agora? noite. Agora sim. Eu tava mexendo aqui no fone de ouvido, ele não pegou. Professora, como a senhora tocou nesse assunto, né, da crise do modelo rodoviarista, eu não sei se eu vou falar sobre isso também, mas como eu estou morando aqui em Cuiabá, né, aqui tem aquela questão também dessa que também se encaixa, né, como poluição atmosférica, aquelas queimadas, né, e tal. E tem alguns, eu vi isso, né, como a senhora falou sobre poluição atmosférica, eu me lembrei que quando eu morava em Alta Floresta, aqui também em Mato Grosso, teve a prefeitura de lá, ela criou uma lei que, porque eu não sei se a senhora tem esse conhecimento, mas geralmente as pessoas que moram afastadas da capital têm o hábito de queimar os lixos, né? Ao invés de. Porque é um problema, né, professor? É um problema isso, né? Como a senhora abordou também há pouco tempo aí, essa gestão, né, dos resíduos e tudo mais. Então, não tem essa regularidade, então isso também influencia na poluição atmosférica nas cidades. E tem uma legislação que proíbe e também que a prefeitura incentiva as denúncias. Eu achei tão legal isso, achei muito legal isso. Aí, só para agregar mesmo essa questão mesmo, já que a senhora tocou nessa parte. Eu só queria trazer isso mesmo. Obrigada, Rui. Bem lembrado. Essa questão da queimada urbana é um problema sério, né? Aqui no meu município, por exemplo, o Ministério Público, né, juntamente com Secretaria de Meio Ambiente e tal, eles costumam levar bastante a sério a fiscalização em relação a isso, ok? É feito constantemente em período de seca, né? Palestras, conscientização, tanto pela Secretaria do Meio Ambiente, como pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente também. E o Ministério Público, eles costumam fazer aquelas incursões até à noite, porque muitas pessoas têm o hábito de queimar, né? De colocar fogo no seu quintal lá à noite. E aí já teve várias situações de a patrulha, né, ver, identificar ou então ter alguma denúncia e as pessoas serem pegas no flagra ali com a queimada urbana. É crime, e realmente os municípios devem fazer um trabalho bastante sério em relação a isso. O ano passado, não sei, choveu bastante também e tal. A gente não chegou a sentir, graças a Deus, os últimos 3, 4 anos por aí, não tem tido assim, nós não temos tido tanto problema mais com queimada, né? Não sei, né? É a realidade nos municípios de vocês aí, mas é algo que realmente é bastante sério. Quando se fala em poluição, né? Poluição atmosférica, a gente não pode pensar realmente só na questão das fábricas, né? Das grandes fábricas que emitem poluentes, até porque hoje em dia existem, pela questão mesmo tecnológica, né? Existem muitos filtros que são instalados em chaminés, existem muitos meios, né, na verdade, de se evitar
essa questão da poluição atmosférica, ou de amenizar, pelo menos, né, os danos de indústrias, tal, no meio ambiente. Né? Então, essa questão aí da queimada urbana, realmente, ela tem um peso muito grande, né? Porque, às vezes, é mais difícil, principalmente aquelas pessoas que vieram de zona rural, por exemplo, onde ainda predomina essa cultura de queimar o lixo, normalmente, quando vai para a cidade, leva esse hábito. Além disso, também, professora, tem a questão da falta, né, de fiscalização ambiental também em algumas cidades. Por exemplo, tem esse pessoal, né, que lava carros, né, lava jatos, que descartam tudo nos rios que vão para as cidades, né, enfim, que passam pelas cidades, no caso. Dentre outros, né, isso é só um lava-jato, é só algo mínimo, né? Mas tem outros estabelecimentos que descartam muitos resíduos nos rios e às vezes entroncam, né, as canalizações dos resíduos na calha pluvial. Então isso tem muita irregularidade e muita falta de fiscalização também. Até órgãos de concessionárias de abastecimento de água que desviam também, enfim, né? Enfim. É por aí. Tem alguém de Cerejeiras aí conosco? Por exemplo, eu já fiz uma pesquisa na bacia do Rio Corumbiara, ali, que abrange justamente os municípios de Cerejeiras, Pimenteiras e Corumbiara, né? Esses 3 municípios, principalmente. Há alguns anos atrás, problema de abastecimento de água mesmo lá já era sério, né? Justamente por essa questão de deposição de resíduos, por exemplo, até mesmo de pocilgas, tal, em corres, em cursos d'água, né, que acabavam sendo canalizados para o local de captação de água, né? Então, assim, se lá em 2009, 2008, por aí já tinha esse problema, eu perguntei se tem alguém que mora em Colorado. Cleidiane, eu conheço Cleidiane, tudo bem? Foi nossa aluna aqui na Unicaqual. Então, essa região aí, né? Eu tenho mais curiosidade, vontade de voltar, né, para essa região para ver como é que está, porque se há quase 20, cerca de 20 anos atrás, já era preocupante, né, a situação ali, principalmente de abastecimento de água, Colorado não. Colorado, na época, eu lembro que já tinha lá projeto para recuperação de mata ciliar, tinha um trabalho bem legal já sendo realizado. Mas os municípios ali que compõem a bacia do Rio Corumbiara, realmente a situação era bem crítica, né? Mas é curiosidade de saber como é que está lá. Espero que melhor, né? Claro. Tá. Lendo aqui um pouco rapidinho a questão da participação de vocês. Sim, a questão em algumas capitais, né, que não vê, né, que não deve existir, muitas vezes existe, infelizmente. Né? Mais alguma contribuição ou alguma pergunta em relação ao que nós falamos até agora? Dando continuidade, então. Nós temos aí a questão destacada aí, né? Assim, já voltando um pouquinho. Congestionamento. Congestionamento é um problema sério nas grandes cidades, né? Agora, se nós pegarmos a nossa realidade, das cidades menores um pouco, não tem congestionamento? Mas nós já nos deparamos com um problema seríssimo e que o poder público precisa enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a falta de estacionamento. É uma dificuldade para você estacionar. Falo pela minha cidade, mas isso com certeza não é só aqui. Né? Porto Velho mesmo é um problema sério, né? Já, como se diz, já dirigi bastante lá em Porto Velho.
não é fácil a questão do estacionamento. Professora, Então, assim, boa tarde, sim, Maria Rafaela, daqui de Porto Velho. Em relação ao sim, estacionamento, eu acho que é um problema sério mesmo. Ali no Areal temos a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? Todo dia 13 tem bastante carro, e para passar ali de manhã cedo é dificultoso para quem vai trabalhar ali sentido TRE, porque eles estacionam, então estacionar, eles usam toda a rua, tanto a Alexandre de Guimarães como eu acho que ali é Drão de Menezes, com um monte de carro. E o fluxo para a gente passar é bem delicado, fica dando um transtorno até chegar no trabalho. Referente a estacionamento e ocupação dos carros, né, nas ruas. sim. E principalmente aquelas ruas onde tem escola, por exemplo. É um problema sério, né? Os horários, o horário que costuma se deixar os filhos na escola ou buscar, porque normalmente as pessoas, nós temos um problema sério também de questão cultural mesmo, né? De educação mesmo, né? Você vê, estaciona dos dois lados da rua. Normalmente nós temos ruas estreitas, né? E aí não condiz com essa postura, né, de muitos, é claro, muitos, porque você de repente tem carro de um lado do outro e aí a via fica como? Fica interrompida, né? É um problema muito sério também. Então, o poder público, os gestores, eles precisam realmente enfrentar essa questão aí, tanto do congestionamento, como também, principalmente, da questão de estacionamento. Existem, né, a possibilidade, de repente, de mudança de determinadas ruas, a questão de fluxo único, isso aí, né, a gente sabe que a maioria dos municípios já tem, né, mas, às vezes, pode ser necessário, de repente, mudar, transformar uma rua, de repente, uma rua de acesso só a pedestres, viabilizar, de repente, alguns espaços para estacionamento, mas isso é muito difícil, porque normalmente acaba afetando, né, alguns comércios, tal, e todas as vezes que a gente vê algum movimento nesse sentido, acaba tendo uma resistência muito grande, né? Então, assim, mobilidade urbana é algo muito sério e que normalmente acaba tipo assim, sendo deixado para depois, né? Porque principalmente tem esse risco de contrariar interesses, infelizmente, né? Bom, então, dando continuidade, o grande paradoxo, Professor? destacando aqui, sim. Só dando, agregando também com relação ao que os colegas estão falando no grupo também, aí nas mensagens, no chat. Uhum. Eu morava em Salvador, né? Eu nasci lá, Salvador, Bahia, e eu me lembrei que quando eu estava morando em Alta Floresta, aqui em Mato Grosso, meus colegas me mandaram uma mensagem, né? Um link dizendo que o trânsito estava parado durante 1 hora por causa de escolas. 1 hora, professora. Lá em Salvador, eu não sei em relação às outras cidades, né, dos meus colegas, nem da senhora também. Mas lá em Salvador tem muitas escolas que estão localizadas em ruas muito pequenas, que só tem uma via seguindo e uma voltando. Então, fica um caos, ninguém consegue se mexer. Às vezes fica 30 minutos, 40 minutos parados, como os colegas estão falando aí, né? Às vezes os pais vão deixar os filhos nas escolas e fica, ai, mamãe te ama, não sei o quê. Ao invés de deixar o filho, né, e seguir. Nossa, e outra coisa também que, às vezes, eu estava conversando com alguns colegas também, por exemplo, às vezes dentro de um mesmo condomínio, tem alunos que vão para a mesma escola e sai 500 carros do condomínio, ao invés de um único carro, né? Um dá uma carona, né? Fazer uma carona solidária, algo assim. Ah, enquanto você vai levar meu filho, na volta eu busco. Podia ter essa
mas não tem. Saem 500 carros né, na mesma escola, cada um com um único filho, é complicado, professora. Realmente é um problema sério, né? E as pessoas nem param para pensar que, assim, vai economizar também. Além de tempo, tem a questão financeira também, né? Eu sempre fui adepta a essa questão da carona solidária. Há alguns anos atrás, antes de eu ingressar na Unir, né, no quadro efetivo, eu dei aula em Pimenta Bueno, no início da FAP. Alguém aqui da região conhece, né? Faculdade de Administração de Pimenta. Primeiro semestre eu ia sozinha, então não tinha colegas aqui de Cacoal dando aula lá, né? Eu ia e voltava só. Aí no segundo semestre já entraram mais, acho que 2 colegas aqui de Cacoal, são 3, e a gente começou a fazer esse rodízio. Cada dia era um que ia, né? Então, assim, é bem menos oneroso, né? A questão do combustível, o próprio desgaste do carro, o cansaço, né? Que a gente tem também e tal. Então, assim, é interessante fazer isso. Mas, infelizmente, às vezes prevalece o individualismo, né? Pessoas, cada uma está ali na sua correria, nas suas obrigações, esquece que, de repente, o vizinho ali tem um filho que estuda na mesma escola, quiçá, às vezes, até na mesma turma do filho, mas não tem esse diálogo, né? E seria algo bem, bem interessante. Eu já fiz isso também, por exemplo, com meu filho, estudando para a escola, não, que morava bem pertinho da escola, eles iam a pé. Mas para ir para a aula de tênis, que era num bairro bem afastado, nós fazíamos um rodízio também, entre 3 pais. Então, assim, a gente sempre, cada dia era um que levava e buscava, né? Então, assim, são coisas simples e que facilitam, na verdade, a vida da gente. Então, mas é muito uma questão cultural também, e essa questão do individualismo, como já falei, infelizmente, né? Mas é algo que, assim, é bom a gente sempre bater na tecla, né? De repente vai abrindo a mente, porque é uma simples ação que às vezes acaba impactando. Lembra que nós falamos lá na primeira aula sobre a questão, quando se fala em meio ambiente, você deve pensar globalmente e agir localmente, né? Então, assim, é uma pequena atitude, é uma pequena ação que acaba, às vezes, somando, né, para um benefício maior aí, no caso, redução aí da utilização de recursos naturais, por exemplo, o próprio combustível, né? Só voltando aqui para o chat, a Gigliane falou sobre a questão das ciclovias. Ciclovia é algo interessante, né? Quando se pensa em planejamento urbano, realmente é muito importante pensar também, né, nessa questão das ciclovias e também espaços para caminhada, ter realmente essa visão da questão da mobilidade como um todo, né? Então, o gestor ele não pode pensar só que tem moto e carro na cidade, né? Que não é só isso. Tem aquelas pessoas que utilizam bicicleta, por exemplo, em alguns municípios, eu fiz doutorado na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro. Rio Claro é uma cidade, só um minutinho, tá? Já abro para você falar. Do interior de São Paulo, onde as pessoas usam muito bicicleta. Lá a gente via bastante os professores mesmo chegando de bike, ok? Para ir dar aula lá na faculdade, né? Então, assim, é algo... Só que lá tem, né, uma infraestrutura melhor, né, que atende isso também. Por exemplo, as cidades, as ruas são bastante arborizadas. Você pensa, você sair de casa, de repente, para quem dá aula aqui no campus de Cacoal, por exemplo, que mora do outro lado da cidade, de repente, sair, dar uma aula à tarde, sair lá do Jardim Europa, para quem mora ou já morou aqui em Cacoal, conhece, sair lá do Jardim Europa, por exemplo, e vir até aqui no campus da Unir de bicicleta,
tipo assim, 12h30 para chegar aqui para uma aula, começar a aula 1h30, num sol desse, sem ter árvores pela cidade, que a gente praticamente não tem, né? Então, assim, a própria cidade, ela acaba não facilitando muito, né, esse lado também, de você utilizar outros meios de transporte que não o, o veículo, ok? Alguém havia levantado a mão? Professora, é eu, Newton, de Oi. Vilhena. Ah, sim, Newton. Professora, aqui eles adotaram uma solução, eu acredito que um pouco precipitada, na questão da mobilidade. Estava havendo engarrafamento na saída da BR, nas rotatórias, e aí eles abriram, eles fizeram acesso a uns 300 metros antes da rotatória, onde se encontravam todos os carros. Por parte, ficou ótimo para quem está no centro. Mas para quem chega na rotatória, vai ter que esperar todos aqueles carros que entram na BR. Eu não sei se eu estou conseguindo tá conseguindo entender a minha explicação. Mas Vilhena tem as rotatórias. Eu conheço. Isso, as rotatórias, então, quem entra, quem da BR para entrar na cidade para um lado ou para o outro, ele tem que descer ali. E ali havia tanto descer quanto subir. O que eles fizeram? Em torno de 300 metros antes, quem está no centro entra na BR 300 metros antes. Eu acredito que eles imaginaram assim, bom, eles entrando antes vai desafogar quem está na rotatória. Só que daí há um acúmulo de carros entrando antes da rotatória, fazendo com que quem está na rotatória tem que ficar aguardando toda aquela quantidade de carro que entrou na BR, que tem a preferencial, passar para daí ele sair. Ou seja, desafogou de um lado e afogou do outro. Não sei se conseguiu entender, professor. Sim, entendi. Então, aí dependendo do horário, dificulta, principalmente horário de pico aí, né? As pessoas indo para o trabalho, voltando do trabalho, acaba dificultando a vida dos munícipes mesmo, né? É bem complicada essa questão. Sim, Sidney? Professora, é interessante. E eu sou apaixonado por esse tema, porque eu trabalhava e trabalhei durante um bom tempo na secretaria que se chamava de planejamento. Então, vou ser bem rápido. São duas perguntas. Uma, professora, é que o trabalho desses profissionais, estou falando de Porto Velho Rondônia, o Plano Diretor Municipal Participativo é fantástico. Eu estou assim impressionado, me passaram o link, a DARC passou o link, né? O de 2025 foi lançado essa semana, esses dias agora, tem 175 páginas e eles foram acompanhando os distrito por distrito. Agora, o que eu queria dizer é que este trabalho, que é a área meio, administração, a gente tem área meio e área fim, planejamento é a área meio, né? Esse trabalho ele é quase invisível. Então, eu só tinha críticas. Professora, eu amo, como eu disse, eu gostaria de fazer meu plano, meu projeto sobre o desenvolvimento urbano, principalmente de Porto Velho, porque a visão que eu tenho é de passar nos bueiros, ver aberto, ver o esgoto a céu aberto no centro da cidade, uma série de coisas. Mas a senhora estava colocando a questão da mobilidade urbana, cheia de totens, está Porto Velho. O trânsito foi mudado em Porto Velho, a gente não vê, a gente não percebe. Né? A gente não percebe a questão da iluminação pública. Tem muitos problemas, como a questão do lixo. Vou ser bem simples, desses contratos que existem, né? Mas que trabalho lindo, professora, é feito quando você acompanha o plano diretor municipal participativo do município de Porto Velho, onde os profissionais colocam passo a passo, tem 175 páginas, eles vêm fazendo isso, parece que desde 2021, é uma lei que foi criada, né? E eu não via
é invisível o trabalho até desses profissionais, professor. Então, é preciso que a gente se intere, né, de que essa complexidade foi isso que eu falei para a senhora, né? Até perguntei sobre a questão daquele trabalho que é o último, que é o mapa mental, né? Se eu podia fazer do plano diretor de Porto Velho, e a senhora abriu uma exceção, não é isso? Sim. Aquele plano diretor de Porto Velho, o mapa mental. Então, é um trabalho que de formiguinha. E outra, o nosso plano diretor chega até os distritos, mostra o que está se passando nos distritos. Então, é um instrumento, vamos dizer assim, um produto, é um instrumento, é um planejamento com 75 folhas, onde eles vão mostrando os produtos, né? Eu estou com eles abertos aqui e é interessante, porque eles vão colocando, por exemplo, concluir o processo de elaboração do plano de mobilidade urbana, adequação, instrumento, a legislação federal, a estratégia, modernização da gestão urbana, diretriz, mobilidade e acessibilidade urbana territorial, concluído em 2022, e assim vai, concluído. Então, é um trabalho que poucas pessoas percebem, professora. Eu só era crítica. Então, a gente tem que ver que, independente de cores partidárias, esses profissionais que sempre estão aí, né, fazem um trabalho, como a senhora disse, o Brasil ele é uma dimensão territorial muito grande. Porto Velho cresceu não de forma vertical, mas cresceu de forma horizontal e desordenada. Porto Velho cresceu por invasões, né? E tudo isso que a senhora está colocando, os problemas na periferia, nós não temos, em alguns lugares, ciclovias, outros não, mas tem muita coisa que é feita. Por que a gente não vê, professora? É essa a pergunta. E a gente fica assim, meu Deus, depois que eu começo a ler, eu comecei a perceber, mas eu só olho o esgoto, o lixo no chão, as calçadas, que eu já caí, né? Tenho mais de 60 anos, eu já levei algumas quedas, as calçadas, Porto Velho, quando se fez esse planejamento das calçadas, ela é toda incorreta, né? Então tem uma série de problemas, mas também tem planos, projetos e conquistas, professora. A outra pergunta, professora, o que a DAR acabou de colocar, isso é o relatório de acompanhamento feito todos os anos. De 2 em 2 temos a conferência. Olha só, é muito interessante, porque eu trabalhei perdoe, tá, DAR, lá com você, na época ali eu estava saindo, eu entrei em 2009, eu passei 10 anos na SEMPLA, em outra área, em outra atividade. Então, é muito bonito, parabenizo vocês do setor, né? E ela acabou de colocar que a prefeitura lançou a cartilha das calçadas. Quer dizer, é todo um trabalho feito por quem? Pelo planejamento urbano, pela atividade que está aí. Agora, professora, me diga, a atividade de amanhã, eu abro o seu... outra pergunta, eu abri o seu vamos dizer, na sala virtual, e eu só via 3 atividades. A de amanhã eu não tinha que ser entregue. E eu me fiquei perguntando que só eram 3, mas são 4, né, professora? 4 atividades, né? São 4. A de amanhã não vi qual era, professora. Só será que a senhora... Eu sei que a senhora está ocupada, eu estou mudando já um pouco de assunto, elogiando, né, a questão de Porto Velho, que é assim, a gente não vê os resultados, vamos dizer, a gente só vê os defeitos, né? A gente não vê as coisas positivas. Mas, olha, eu estou impressionadíssimo. E eu quero ter acesso, hein, meus colegas, viu, Dark? Quero ir lá, qualquer hora dessa eu vou lá, porque eu quero fazer meu trabalho. Amanhã eu não vi no planejamento, professora, ou passou despercebido. A questão da atividade? Tá, nós vamos falar sobre a atividade logo mais, ok? Então tá, essa de amanhã. Sim, já está lá no plano de ensino, né? Na verdade, a de amanhã ela está identificada como atividade 3. Mas hoje também eu disponibilizei um material que é
justamente para facilitar a elaboração dessa atividade de amanhã. Mas eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho mais. Assim que a gente tiver que encerrar aqui essa parte, aí já falo sobre a atividade, beleza? Desculpa ter falado muito, mas eu precisava fazer essa colocação. Todos os tipos de problemas nós temos em Porto Velho. Temos. Tudo que a senhora possa imaginar. Agora, existe uma coisa. Desenvolvimento urbano são políticas públicas, não são professoras. A gente tem várias políticas públicas. Políticas públicas, elas, como se diz, elas devem ser perenes, né? Elas não devem mudar, né? Aí, à medida que muda a gestão. Porque mas aí é que eu quero ir... né? Isso, por isso é que eles fazem o plano diretor municipal participativo para que não haja aquilo que a gente chama que é descontinuidade administrativa. Exatamente. Mas a política pública no Brasil, ela vai conforme o interesse no caso do gestor. Muitas vezes ele redimensiona, tira recursos, faz recursos, funde secretarias, e é isso que aconteceu em Porto Velho. E eu não sei se algumas mudanças ajudam, né, nessa questão da urbanização, do desenvolvimento urbano da cidade. Porque os jornais e os links só colocam que Porto Velho tem o pior índice na questão do esgoto, né, do Brasil. Em saneamento básico, Porto Velho é 0, tudo bem. Mas aí eles não colocam o que está havendo com a questão da mobilidade, a questão dos totens, a questão das terras, né? Principalmente a questão do meio ambiente, que é tudo bem elaborado, professora. Muito obrigado, desculpe. Tá? Imagina, obrigada pela contribuição. Você perguntou, né, justamente por que nós não vemos, né? Por que os munícipes não veem esse lado, o que está sendo feito de bom, o que está dando certo, né? Porque, infelizmente, assim, a minha percepção, infelizmente, a gente acaba tendo uma tendência a observar mais aquilo que, como se diz, não nos agrada muito, né? E, então, essa questão do esgoto em Porto Velho realmente é uma coisa que chama bastante atenção. E não é de hoje, né? Mas aí melhorou um pouquinho. A primeira vez que eu estive velho, há pouco mais de 2 décadas atrás, o que me chamou a atenção foi justamente o esgoto a céu aberto, a ausência, né, de coleta regular de lixo, tal. Na época, tinha uma tal de esplanada das secretarias ali. Isso, onde é o CPA hoje. Que era horrível. Não, lá está uma beleza, professora. A questão de... outra realidade, né? Lá sim, tudo bem iluminado, é a sede do governo do estado, tem 10 andares, 7, 8 andares, né? Mas a gente encontra, porque eu faço caminhada, eu não dirijo, eu não sei dirigir, e ainda o esgoto a céu aberto. Isso existe em termos de... Porque é um produto que o planejamento faz. Os nossos colegas arquitetos e engenheiros que estão lá na secretaria hoje, que se chama Municipal de Economia, né? Eles trabalham com isso, mas aqui mesmo onde eu moro no bairro Arigolândia, próximo ao centro, ou seja, a área central. Esgotos a céu aberto constantemente. Agora, tem uma coisa, professora, o desenvolvimento urbano, ele é sistêmico, ele envolve a educação. Sim. E a educação tem que partir da população. Isso Jaime Lerner, quando ele fez a questão do lixo, a questão do processo seletivo, em 1990, eu estava num governo, né, aqui, foi o ano que eu passei na prefeitura, né, em 91, o Jaime Lerner era prefeito. Então, ele foi um dos maiores, vamos dizer assim, responsável por Curitiba ser chamada Europa brasileira. Então, ele envolveu a questão da educação com a coleta seletiva. Aqui não. Os moradores, infelizmente, jogam muito lixo nas ruas, né? A coleta não está boa porque está havendo problemas jurídicos sérios, né? Então,
é uma coisa que isso é verdade, todos nós sabemos, mas isso não tem nada a ver com o trabalho dos nossos colegas. Mas eu digo, esgoto a céu aberto aqui, hoje eu vi, lixo na rua, e aí vem aquela percepção que a senhora acaba, a gente só vê isso, né? Não olha para cima e não vê que a iluminação melhorou, né? E imagine a periferia, a Zona Leste de Porto Velho, né? Como não deve estar. Então, o esgotamento para a política pública e a política partidária, ele é um investimento altíssimo que ninguém vê. Sim. Então, Porto Velho parece que tem menos de 1%, ou 1% de esgoto, né, de esgotamento sanitário, ou quase não existe. E isso afeta a educação e saúde, diretamente. Afeta diretamente a saúde pública, né, também. Pública, diretamente. Aumenta um custo, né, Sim, de setores que são originados destas questões. Né? Isso existe, mas tem muitas coisas mudando. Onde era a rodoviária que a senhora via, que era um centro, hoje temos uma rodoviária, independente de quem fez, diferente, um centro, um espaço criado, né? Ou seja, está saindo aos poucos. Porto Velho, nós tivemos uma vez o georreferenciamento e temos ainda. Porto Velho é cortado por baixo da terra, por canais, professora. A senhora era uma coisa assim, que você olha, meu Deus, por baixo. Como é que. Aqui o canal do tanque, ele começa aqui, vai ali, passa aqui, vai lá para o lado do aeroporto, sai, é cheio de canais. A região do shopping ali, que é a laje, não é de graça. Isso. E teve muitas construções permitidas no passado de forma irregular. Né? E aí esses canais eles têm que ser preservados, porque são leis ambientais. Isso tem no produto feito pelos colegas lá do plano diretor. Então, a gente tem problema com os canais, porque as pessoas vão e jogam até geladeira dentro dos canais, jogam fogões. Então, vem os vetores, vem a questão da doença, vem a questão da educação. Mas eu acho que a educação, professora, ela é a longo prazo. Esse trabalho que o Jaime Lerner fez, ele começou de uma forma, a senhora deve conhecer, a senhora é da época, né? Ele trocando. O que os garotinhos levavam, ele dava um caderno, então o garotinho fazia, aí ele começou a mostrar, isso aqui é lixo assim, assado, né? E o lixo industrial também, aqui eu não sei como é que é feito isso, né? O que vem de computadores, o que vem de pilhas, o que vem de lâmpadas. A logística reversa, infelizmente, ainda não está funcionando no Brasil. No Brasil todo, professora, a logística reversa não funciona. É um problema sério. No Brasil todo? Tem sim, no geral, ela ainda não está, como se diz, funcionando realmente. É claro que tem algumas áreas, né, da indústria tal, que desenvolvem um trabalho, mas é mais pontual, é mais lá no Sudeste, no Sul, né, em grandes centros. Agora, se nós pensarmos na nossa região norte aqui, o que você ouve falar, o que você vê Nunca, nada. Para viabilizar realmente a logística reversa, que é onde nós deveríamos estar, né, imbuídos aí dessa ideia de fazer com que as embalagens, até mesmo de medicamento, por exemplo, né, voltassem lá para a indústria, para serem reaproveitadas. E não tem, você vê uma ou outra iniciativa, mas que, assim, até mesmo pela falta de divulgação disso, de conscientização, né, às vezes até fica a interrogação se realmente estão dando a destinação correta ou se está só fazendo ali o negócio para ficar, de repente, um cantinho instagramável, né? Para registro fotográfico de que está sendo feito tal, porque parece que é um negócio muito, muito comedido ainda, infelizmente. Né? As colegas estão colocando, a Thalita colocou que não se respeita realmente a questão das APP, das áreas de preservação, né? A coleta seletiva é precária em função de questões judiciais, tudo isso vai existir muito, né? Então, a DARC já colocou, já mostrou, a Drogazil é uma drogaria, uma grande rede em Porto Velho, tem
caixas de coletas, né? Ela, quer dizer, já é um avanço, né? A Drogasil tem ponto de coleta, né, de algum desses. É uma grande rede nacional. Isso. Então, professora, assim, é muito tema, professora, às vezes, para a gente colocar no papel, no texto, por isso que eu quero ver o que é que a senhora, essa atividade 3, que eu acabei perdendo, aquela que a senhora pediu, eu fiz só em uma folha, é muita coisa, e é coisa que, para mim, é assim, eu amo essas partes, porque eu nasci em Porto Velho, sou filho, meu avô foi maquinista da Estrada de Ferro, então tem toda uma vida, né, que a gente quer o melhor para cá, e, obviamente, com a seca, tem as questões atmosféricas e ambientais que prejudicam, que também contribuem, né, essas questões que a gente não tem controle, como as grandes cheias, as grandes secas, né, principalmente nos distritos, né. Então, desculpa, professora, tá? Tranquilo. Estou dando uma olhadinha aqui nas falas aqui no chat. A questão da acessibilidade, né? As calçadas, a Maria Aparecida mencionou essa questão, que o centro da cidade não possui acessibilidade, as calçadas desniveladas, cheias de buraco. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso. Boa parte das cidades, né? Eu já caí nessas calçadas no centro da cidade, que elas não foram feitas, mas isso é muito antigo, né? E vem de um processo, vamos dizer assim, histórico. E você cai mesmo. Eu já caí umas 7 vezes, quebrei meu braço, mas tudo bem. Professora, isso existe, o que os colegas estão colocando existe, mas o que eu lhe digo que o bom existe também e que é invisível. Isso eu fiquei com a dó, porque que trabalho bonito que tem, porque tem coisa, ninguém aí falou da questão da iluminação, da questão da mobilidade urbana, hoje tem áreas próprias para ônibus, a tentativa de recuperar áreas de preservações, né? Tudo isso tem. Então, é só ir no site que a gente encontra esses produtos. Infelizmente, a gente não vai encontrar nada 100%. E planejar uma coisa, executar, professor, aí depende da gestão. Depende da gestão, exatamente. Mas o ponto inicial é justamente o planejamento. Um planejamento pensado com base na realidade do município, pensado, né? Isso aí faz toda a diferença, porque significa que o poder público realmente está buscando meios para resolver os problemas. Então, porque sem planejamento, nada se efetiva, né, na verdade. Então, é claro que demanda recurso, demanda vontade também, inclusive vontade política, quando a gente fala nessa esfera, né? Mas um plano diretor bem concebido e feito com a participação da sociedade, seguindo realmente o que estabelece o Estatuto da Cidade, já temos, como se diz, meio caminho andado, ok? Para que as políticas públicas sejam efetivamente implantadas, né, com vistas aí à melhoria da qualidade de vida, melhoria de acessibilidade, melhoria da mobilidade nos municípios, né? Então, só voltando aqui, essa questão das calçadas desniveladas é um problema sério, porque falta planejamento, né? A maioria das cidades não teve, elas simplesmente, como se diz, nasceram, assim, né? Uma ocupação desordenada, sem planejamento. Só que se você for olhar hoje, em todos os municípios, tem uma lei que disciplina isso. As pessoas continuam fazendo calçada de maneira irregular e tal, porque simplesmente ignoram que existe, ou desconhecem, né, que existe essa regulamentação, e infelizmente também o poder público acaba se omitindo com a questão da fiscalização, que é um mecanismo, né, é um instrumento legal e acessível que o município tem
para fazer valer o que está estabelecido lá no seu código de postura, por exemplo, né? Que é onde estabelece aí, regras como essas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a isso aqui no chat. Questão de planejamento, né? De rotatórias. Por exemplo, o Iago mencionou aqui a questão das carretas, né, que fazem fila na Jorge Teixeira, causando engarrafamento em horário de pico. Isso aí é um problema sério, como se diz, de Porto Velho, que a gente sempre vê, inclusive resulta muitas vezes em acidentes, né, então, assim, às vezes o planejamento ele acaba não atendendo, né, a realidade, a necessidade, né? Não atingindo aquilo que se propôs. E aí, nesses momentos, o poder público precisa o quê? Rever, porque senão acaba não resolvendo o problema, né? Ok. Questão séria mesmo. Bom, pessoal, vocês estão bem participativos hoje, gostei, estou acompanhando aqui no chat, né? Mas eu vou voltar um pouquinho aqui para o nosso material, para o nosso conteúdo, né? E aí, se houver necessidade de mais alguma intervenção, por assim dizer, vocês podem manifestar aqui, ok? Ok. Então, voltando aqui para o nosso material. Então, aqui nós temos a questão de mais carros. Quanto mais carros, né, transitando na cidade, maior o trânsito, congestionamento, maior a dificuldade com estacionamentos, como nós falávamos ainda há pouco. Então, isso demanda mais investimentos em infraestrutura viária, né? Então, é um problema que o poder público precisa enfrentar. Se não tem condições, de repente, de trabalhar essa questão aqui de ampliação da infraestrutura viária, precisa fazer alguma coisa, né, para tentar amenizar o problema. E aí, aquelas questões que nós falávamos ainda há pouco, sobre rodízio, sobre, né, possibilitar uma cidade mais como se diz, mais fácil para que as pessoas possam transitar de bicicleta ou a pé, ou utilizando outros meios de transporte que não o automóvel, né, em si. Isso aí também acaba sendo um enfrentamento, né, para esse problema aqui. Agora, nós estamos caminhando já para o encerramento aqui, né, na questão da mobilidade urbana sustentável. Então, nós temos aí como conceito central que o equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas e a proteção do ambiente natural ao longo do tempo deve ser levado em consideração, né, quando se pensa em mobilidade urbana sustentável. E aqui nós destacamos 3 dimensões, né, envolvendo essa questão da mobilidade urbana sustentável. A primeira é a dimensão econômica, que trata da questão do equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas, né, e também diz respeito a políticas claras de financiamento e custeio. No segundo momento, destacamos a dimensão social, que se refere à acessibilidade, né, acessibilidade universal e equidade. A acessibilidade é uma questão bastante séria, né, e que precisa ser enfrentada pelo gestor público. Não basta ter vias, né, para transitar. Precisa que elas sejam também adequadas, né, para garantir a acessibilidade dos mais diversos munícipes, né, que tenham, de repente, dificuldade de locomoção e tal. A dimensão social também diz respeito à modicidade tarifária, né, aquilo que nós falamos, inclusive, na última aula, né, modicidade no sentido de valores mais acessíveis mesmo, né, caracterizando aí, então, de certa forma, justiça social, né? E, por último, a dimensão ambiental,
que diz respeito ao aumento do transporte coletivo e não motorizado. A questão de priorizar, aí, de repente, veículos elétricos, veículos, né, que não dependam tanto de combustíveis fósseis, né? Então, incentivo também a questão, além do transporte coletivo não motorizado, é interessante também que o poder público possa incentivar, por exemplo, transporte que nós podemos chamar de transporte ativo, que diz respeito ao incentivo ao uso de bicicletas, então, consequentemente, com a construção e instalação de ciclovias, para que as pessoas possam realmente ter um local adequado para transitar com as suas bicicletas ou algum outro meio, né, de transporte que não seja motorizado. Okay? Dentro dessa dimensão, então, nós temos aí a questão da redução de emissões de poluentes, né, per capita, quer dizer, por pessoa. Quanto mais incentivo houver para que as pessoas utilizem menos os veículos individuais aí, né, maior será essa redução de emissões de poluentes, né? Então, no Brasil, infelizmente, como falamos logo mais no início da aula, né, sobre a questão de ser um país bastante rodoviário, né, desde o transporte rodoviário, então, são poucos os lugares onde tem metrô, onde tem trens, né, os ônibus elétricos mesmo também, infelizmente, ainda não estão, assim, sendo utilizados de maneira muito abrangente, porque, obviamente, tem um custo mais elevado, né? Mas, se tratando de poder público, quando o transporte, né, realmente emana do poder público, é sempre interessante se buscar alternativas que não sejam tão nocivas, principalmente ao meio ambiente. Então, além de que na manutenção em si, o custo vai ser menor, se não houver essa dependência do combustível fóssil, né? Do combustível da gasolina, do diesel e por aí afora. Deixa eu ver. Então, tem a questão quando se fala também em mobilidade urbana sustentável, é interessante a gente destacar a questão da utilização de veículos, além dos veículos elétricos, os híbridos também, né? E aqueles que sejam movidos a biocombustível. Okay? Agora, abordando aqui a questão da era da informação no espaço urbano, onde nós temos a questão das inovações em tecnologia de informação, né, e comunicação, as famosas TICs, né, que surgem como um novo vetor para o enfrentamento da complexidade urbana. Então, a cidade digital, ela costuma fazer uso aí extensivo de telecomunicações. Surge a convergência entre a sociedade do conhecimento e a sustentabilidade. Não há que se falar em desenvolvimento hoje, né, sem atrelar a questão da sustentabilidade. E também as plataformas de TICs tornam-se pontes de acesso a serviços mais inclusivos no espaço urbano. Evidenciando aqui as TICs como sendo assim um sistema nervoso da cidade, né? Então, aí há uma integração de sensores, dados e também a conectividade na arquitetura urbana. Então, quando se fala em planejamento, é importante levar em consideração essa necessidade aqui, né, de estratégias e planejamentos, onde as informações elas são trabalhadas, né, de maneira gerencial e deve-se trabalhar também em conformidade a questão do planejamento com as finanças. Nós sabemos que nem sempre os municípios têm ou dispõem de recursos aí para grandes investimentos em infraestrutura, né? Então, é justamente por isso que é importante que
que o município invista também em recursos humanos qualificados. O Sidney até mencionou ainda há pouco, enfatizou e elogiou também, né, a equipe de planejamento da Prefeitura de Porto Velho, justamente porque é a espinha dorsal do planejamento urbano, né? O município precisa ter uma equipe coesa e capacitada para não só elaborar planejamento, mas também para elaborar projetos de viabilidade e poder buscar recursos, né? Isso pode ser junto a ministérios, né? Ministérios que disponibilizam recurso, até mesmo para solicitar recursos via emenda parlamentar. Quando se tem um projeto, quando o gestor ele chega em uma dessas possíveis fontes de recurso com um projeto, ele tem uma possibilidade maior de conseguir recurso, de conseguir esse apoio financeiro, né? Enquanto que o gestor vai, simplesmente chega lá num determinado ministério e só apresenta o problema, né? Mas não apresenta a solução. Acaba só indo, como se diz, passar o pires, né? Solicitar o recurso, mas sem apresentar uma solução por meio de projeto. Tá? Isso aí, com certeza, faz toda a diferença. Okay? Então, assim, não adianta. Às vezes, não é só o dinheiro. Precisa ter realmente a ideia, né, do que vai resolver o problema e ter o projeto também, ter algo palpável para você buscar esse recurso. Ok? Infraestrutura e planejamento histórico. Aqui, na verdade, o material ele traz algumas situações, né, de casos reais aí de alguns municípios em relação, envolvendo essa questão da infraestrutura e planejamento, né? O primeiro deles é o município de Porto Alegre, que teve como foco investimentos em infraestrutura, né? Então, Porto Alegre houve um desenvolvimento, né, de um centro integrado de comando monitorando praças e vias, aquilo que nós temos hoje já aqui nos nossos municípios, né? Não sei se Porto Velho tem, Cacoal tem, eu imagino que seja em âmbito estadual mesmo, não tenho andado muito por aí, então não sei. A questão dos totens de monitoramento, né, nas avenidas aí, principalmente nas avenidas. Então, Porto Alegre saiu à frente com isso também, né, e passou a monitorar essa questão de vias públicas, praças de maneira geral. E isso, consequentemente, resultou em redução de índice de criminalidade, e, de certa forma, também impactou até mesmo no trânsito. Okay? Na sequência, aí, a questão do controle do trânsito, né, que também foi realizado em Porto Velho, onde sinais inteligentes que reduzem emissões de gases em até 7%, de acordo com estudos, né, divulgados pela própria Prefeitura de Porto Alegre. E eles também priorizaram a questão da conectividade, onde houve a implantação aí de uma extensa rede de fibra ótica, com mais de 1.000 quilômetros, né, de extensão aí, conectando prédios públicos, fazendo com que melhorasse a própria comunicação, né, entre os órgãos públicos, consequentemente reduzindo, por exemplo, o consumo de papel e de outros materiais assim. Okay? Um outro exemplo aqui abordado é do município de Curitiba, que teve como foco o planejamento, né? Então, Curitiba, ela é uma cidade pioneira, né, na questão principalmente da mobilidade e da sustentabilidade, né? Então, ela aparece aí como pioneira, né, com um modelo mundial de transporte e urbanização desde a década de 1970 já. Então, assim, Curitiba vem se destacando, não é de hoje, realmente. E aí, consequentemente,
Temos aí a questão, destacando a eficiência no sistema viário de transporte urbano, altamente eficientes no município, né? Onde você já... Gente, eu era adolescente ainda, já morei em Curitiba. E eu lembro que o transporte urbano lá realmente era bastante eficiente. Você pagava a passagem, você entrava em um ônibus em determinado bairro, pagava ali a passagem e aí você já descia em terminais, né? Isso ocorre em São Paulo, ocorre nos grandes centros, mas assim, é um exemplo de Curitiba, porque é algo que eu mesma vivenciei e muito cedo. Obrigada. Eu recebi uma visita aqui. Meu filho, ele estuda na Unir também, me oferecendo café. Voltando. Então, é algo que eu vivenciei, né, muito cedo. Então, assim, para mim aquilo era super interessante, muito eficiente realmente. Então, você entra num bairro, paga uma passagem, você podia rodar a cidade toda, só desde que descesse nos terminais e passasse para outro ônibus e depois para outro, né? Então, isso aí resulta em eficiência e também em maior garantia de mobilidade para a população, né? Então, assim, Curitiba realmente saiu muito à frente em relação a isso já há muitas décadas, né? Ainda em Curitiba, a questão da inclusão digital, onde o município disponibilizou acesso gratuito à internet nas ruas, né, nas chamadas ruas da cidadania, para democratizar a informação, democratizar o acesso à informação. Então, assim, é Curitiba fazendo história, mas hoje isso já ocorre em muitos municípios, né? A questão do papel do gestor público municipal, em um contexto de equilíbrio, né, entre inovação tecnológica e inclusão social. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, a necessidade de superar a fragmentação, integrando políticas de uso do solo com mobilidade, rompendo o distanciamento entre planejamento e execução também nas cidades, aquilo que nós mencionamos ainda há pouco, né? Às vezes o planejamento está maravilhoso, muito bem concebido, tal, mas a parte da frente, logo à frente ali, às vezes falta o recurso e muitas vezes entre o planejamento e a execução falta projeto. Isso é um problema sério, infelizmente, em muitos municípios, ok? Segundo ponto aqui, promover a equidade, garantindo que os investimentos em cidades inteligentes não fiquem restritos ao centro, mas alcancem também as periferias, alcancem o maior número de pessoas, né? E no terceiro, fomentar a colaboração. Então, o gestor municipal ele precisa trabalhar nessas perspectivas, com essas perspectivas, né? Fomentar a colaboração, engajar o poder público, partes interessadas e cidadãos no desenho de planos sustentáveis e na criação de políticas públicas. E, consequentemente, na efetivação dessas políticas públicas, né? Fazer com que elas sejam sustentáveis, que elas perdurem, né, ao longo do tempo aí. Bom, esse é o material que nós tínhamos para hoje. Fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta ou alguma outra contribuição ainda. Mais um tempinho para a gente conversar. Gigliane mencionou aqui, por isso acreditamos que quanto menor o município, mais fácil planejar e implementar. Realmente. Sim, Sidney? Professora, desculpa ter falado demais. Às vezes, não, espero não ter incomodado. Não, de forma alguma. Então tá. Só queria tirar essa dúvida. Obrigado, professora. Não, imagina, tranquilo. Tá? Só lamento, eu estou olhando aqui no chat, né? Algumas falas aqui realmente bastante pertinentes. Então, assim, cada um sabe, né, da sua realidade, do que acontece ali no município, e nós estamos aqui em um grupo de pessoas
que têm, né, formação voltada aqui para a área, que atuam, né, muitos atuam já há bastante tempo, né, na área pública e tal, com certeza tem muito a contribuir nessas discussões. Então, por isso que é importante o planejamento participativo, né? As pessoas participarem, o poder público chamar realmente, né, os munícipes para participarem das discussões por meio de audiências públicas, para ter também a contribuição, né, dessa visão de mundo, visão de cidade que cada um tem, né? E isso com certeza faz toda a diferença no planejamento também, ok? A Amanda diz que Curitiba é um grande exemplo de transformação urbana através de medidas voltadas para a conscientização da população também. E aí eu pegando o gancho aqui, falar sobre a questão da educação ambiental, que é tão importante, né? Nós precisamos realmente incutir nas crianças essa necessidade de preservação, de conservação, né, do meio ambiente, mas nós também, enquanto cidadãos já formados, não podemos simplesmente transferir para as crianças essa responsabilidade. Tem muita coisa que nós podemos fazer, rever conceitos, rever padrão de comportamento também, né? E principalmente dar um exemplo, porque não adianta se daqui a pouco a gente só passa para as crianças que eles são o futuro, né? E que eles precisam contribuir para a sustentabilidade do planeta, se nós não fazemos muito para garantir isso também, né? Essa sustentabilidade. Rui? Só agregando ao tema, professora, sobre a educação ambiental, quando eu morava no município de Nova Guarita, aqui em Mato Grosso, eu dei uma palestra sobre o Dia Mundial da Água. Aí eu abordei sobre tudo, sobre o ciclo da água e tudo mais, enfim, né? E quando eu cheguei nas partes da influência, né, da qualidade da água, aí eu abordei sobre os dejetos, e eu falei também, né, dos rios, né, dos mananciais e tudo mais. Quando eu cheguei e abordei sobre os resíduos, os efluentes gerados por... como é? Do garimpo, professora, para que eu fui mencionar isso? Nossa, as pessoas, os alunos, mas meu pai trabalha no garimpo e eu assim, meu Deus, eu vou falar o quê? E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? Aí eu falei bem superficialmente, eu não quis nem, eu não tive nem coragem de ir assim a fundo, sabe, professora? Eu me senti assim, meu Deus, eu tô indo contra, né, o que eles, né, contra o sustento deles, porque eu fiquei, eu não tive nem palavras, professora, para falar, eu não tive nem palavras, assim, sabe? Então essa parte, né, como os colegas estão falando, né, deveria vir parte do currículo escolar, realmente, né, porque se eles aprendessem isso, né, já poderiam levar, né, pô, pai, eu aprendi tal coisa em casa, na escola e tal, ia ser tão legal, né, assim, passar, né, que se eles passassem isso, né, para os familiares, né, os vizinhos, enfim, viraria uma rede mesmo, né, assim, de conhecimento, né, de disseminação de conhecimento, ia ser fantástico, mas atualmente não é prioridade. Verdade, é uma lástima isso, né? Mas é aquela questão do ambiente, né? Que às vezes eles estão ali vivenciando ali aquela realidade deles, como você disse, o sustento, né, da família vem dali e tal, e aí eles não conseguem, eles só veem aquela realidade, né? Justamente muitos aí. Viraram a cara, e para mim, professora, muitos viraram a cara. Eu fiquei chocado, assim, meu Deus, por que eu fui tocar esse tema tão sensível? Eu fiquei, assim, fiquei sem palavras, sinceramente, fiquei sem palavras.
Mas se sabe que, no fundo, aqueles que não gostaram, que se sentiram incomodados mesmo, é porque eles sabem das implicações, né, da atividade em si. Infelizmente, é uma realidade. Mas é complicado. Essa parte aí é bem difícil. Às vezes a gente se depara com umas situações assim um pouco constrangedoras. Deixa eu ver. Sim. Teve uma fala aqui do Eduardo em relação a Porto Alegre. Obrigada por compartilhar, tá, Eduardo? É bom porque a gente, como se diz, principalmente a gente que mora aqui do outro lado do Brasil, né? Você acaba tendo acesso às publicações, à internet, mas, sim, quem mora, né, quem reside ali, quem conhece a realidade, que sabe como é que as coisas estão se desenvolvendo. E muitas vezes, infelizmente, assim, no papel é tudo muito bonito, bem, né? Bem desenhado, como se diz, mas na prática muitas vezes acaba deixando a desejar. É lamentável. Aqui. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a questão do exercício 3. Ele foi compartilhado hoje, a DARC disponibilizou. Na verdade, eu já havia feito isso aqui, já tinha alguns dias, e eu acabei não lembrando de mandar antes. Mas a gente também está procurando não enviar muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente sabe também da correria de cada um, né? Gente, não tô... Vocês viram o material que foi disponibilizado? Sim, professora. Ok. Bom, na verdade, assim, em relação às atividades, nós tivemos atividade 1, é o fórum. Eu vi, ontem à noite eu estava lendo lá, eu não me manifestei, mas eu vi boa parte já das postagens, ok? Então, o primeiro é o fórum, o segundo foi o da semana passada, né, que era sobre o município. Deixa eu ver. E aí o terceiro é o que foi disponibilizado hoje. Se alguém tiver feito já e tal, com base no que está lá no plano de ensino, perfeito, ok? Inclusive, eu acho que os primeiros materiais já especificavam também, né? Como era para ser feito, o que era para ser feito. Sim, Sidney? É rapidinho, professora. Então, justamente fazer em uma página, né, uma percepção minha, né, que é uma visão do senso comum, uma visão empírica, né, dos equipamentos urbanos e uso e ocupação do solo. E quais as soluções para resolver? Seria isso, não é isso? Claro, exatamente. Tá? Então, nesse material que foi disponibilizado hoje, tem um pouquinho mais de, tipo assim, de informações, né, para que vocês possam se basear para fazer. Mas, se seguir o que está só lá no plano de ensino, está de bom tamanho, ok? Eu não estou conseguindo agora abrir esse... deixa eu ver. Tá aqui. Ok, acho que agora deu certo. Guia de execução da atividade 3, texto dissertativo de uma página, né? Objetivo: realizar o diagnóstico de problemas e propor soluções para a sua cidade, baseando-se nos eixos temáticos da unidade 2, ok? Então, diagnóstico, a propositura. Então, quem não tiver feito ainda, pode seguir isso aqui, que provavelmente vai auxiliar um pouquinho mais, né? É isso. Dark, acho que você havia se manifestado aqui. Oi, deixa eu só explicar um pouquinho. Como o fórum ele é uma atividade que não está dentro de nenhuma unidade, ele não tem uma numeração. Entendi. Então, assim, o fórum é uma atividade participativa, né, que onde vai entrar aquela pontuação participativa, então ele não tem numeração. Ok.
As atividades, elas ficaram na unidade 1, atividade 1, na unidade 2, atividade 2, e na unidade 3, atividade 3. O fórum, ele é uma quarta atividade, mas ele não tem uma numeração. Por isso, acaba confundindo um pouco, né? Os alunos acabam se confundindo um pouco com essa numeração. Entendi. Ok. Isso que aconteceu, Dark. Muito obrigado por explicar. Eu não fiz. Cortou o seu áudio, Sidney. Eu não tinha feito. Eu agora vou me sentar em cima dessa questão da unidade, tá, professora? Os problemas de mobilidade urbana, uso, ocupação do solo, aquilo que a senhora colocou. Pode ser assim também, né, professora? Sim, sim. E o mapa mental pode ser aquele mapa que eu lhe falei, do plano diretor da minha cidade de Porto Velho, colocar, né? Sim, isso para a próxima semana, né? Isso. Ok. Isso. Ok. Obrigado, professor, e me desculpe as minhas intervenções. Eu só tenho a agradecer porque a senhora é muito flexível, muito acessível. Né? E obrigado por, talvez, analisar aquele artigo lá. Tá bom, professora? Muito obrigado. Conversaremos, tá bom? Ok. Mas é interessante essas intervenções, elas acabam contribuindo, né, com a discussão, com a condução aqui dos trabalhos, tá bom? Obrigada. Então é isso. Obrigada, Dark, pelos esclarecimentos. Eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida. A princípio eu havia feito diferente, depois eu falei, não, seguindo uma ordem, né, sequencial aqui, eu acabei fazendo essa identificação. Mas não altera, né, o número de atividades, a quantidade de atividades aí não altera, então sem problema. É só vocês seguirem. A base é o plano de ensino, ok? Então é isso, gente. Por hoje nós encerramos. Se ninguém tiver mais nenhuma fala para fazer. Por encerrado, então, agradeço a participação de todos e até nosso próximo encontro. Obrigada, Dark. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até mais.